6 passos para começar a conduzir. O primeiro passo é ajustar o banco e os espelhos. O segundo passo é colocar o cinto de segurança. O terceiro passo, ligar o veículo, dar partida. O quarto passo, desativar o travão de mão. O quinto passo, engatar a primeira marcha, pisando na embreagem no travão. No caso de sair da vaga, o percurso, ou engatar a marcha atrás, marcha R. No caso de estacionar ou manobrar, o sexto passo é ligar a seta para sair, no caso do percurso, e de sair da vaga, ou para estacionar no paralelo. Obrigado a todos. Tchau.